I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Infelizmente, o alcance do canal ele é diminuído por conta do seu conteúdo que não agrada às grandes corporações. E, consequentemente, a nossa visibilidade também é diminuída. Por isso, a receita dele é menor. Então eu peço para quem puder e quiser colaborar com o canal, acesse o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e se torne um membro. Dessa forma você vai ganhar alguns benefícios e vai ajudar o canal a continuar falando o que tem que ser falado. Outra coisa, se você puder, ao invés de assinar como membro através do próprio YouTube, assina através do apoio coletivo, porque vai ajudar mais dessa forma. Muito obrigado. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E, essa matéria aqui, George Lucas tinha uma preocupação com o bebê Yoda, que se espelha em Rey. O que? Rey? Por que será, né? Um novo livro de Star Wars, A Arte do Mandalorian, segunda temporada, revela que o criador de Star Wars, George Lucas, estava preocupado com o bebê Yoda. Dave Filoni, que criou o Mandalorian e o livro de Boba Fett com Jon Favreau, revelou no livro que Lucas estava preocupado com o desenvolvimento em torno de Grogu. Eu conversei com George em um ponto sobre a criança, e sua principal preocupação era que a criança tivesse uma quantidade adequada de treinamento, revelou Filoni. O que é bastante interessante é que os episódios do livro de Boba Fett, que serviu só para ser uma temporada 2.5 do Mandalorian, e assim, os únicos episódios bons foram os que não havia o Boba Fett, revelaram exatamente isso, que não apenas o bebê Yoda treinou com Luke Skywalker, mas foi revelado que o bebê Yoda teve treinamento anterior, que aparentemente treinou com vários Jedi de acordo com aquela cena bem legal mesmo, da Ordem 66, que mostraram que agora na próxima temporada do Mandalorian com certeza vão dar uma melhor resolução, entre aspas, para essa questão, né, da Ordem 66, quem treinou ele, como ele fugiu, quem salvou, enfim. Então vemos, Filoni e Favreau fizeram questão de responder às preocupações de George Lucas, mas é aqui onde poderia ficar interessante. Certamente Lucas teria as mesmas preocupações sobre Rey, mas parece que a Disney simplesmente o ignorou ou não se importou em perguntar, o que não seria uma surpresa, já que Rey realmente não recebeu treinamento e é considerada super duper. Mark Hamill até disse que os filmes da Disney, Star Wars, não faziam sentido, já que Hamill não concordava com a forma como eles retratavam Luke Skywalker, algo que Filoni e Favreau consertaram, entre aspas, no Mandalorian e no livro de Boba Fett. E aí são palavras, na época ainda da trilogia maldita da Disney. O Mark Hamill, eu disse ao Rian Johnson, os Jedi não desistem, quero dizer, mesmo que ele tivesse um problema, ele levaria um ano para tentar se reagrupar, mas se ele cometesse um erro, ele tentaria corrigir isso. Então ali mesmo tínhamos uma diferença fundamental, mas não é mais a minha história, é a história de outra pessoa, e Rian precisava que eu fosse de uma certa maneira para tornar o final eficaz. Esse é o cerne do meu problema, Luke nunca diria isso. Eu sinto muito. Bem, nessa versão, veja que estou falando de George Lucas Star Wars. Essa é a próxima geração de Star Wars. Então tenho que pensar em Luke como outro personagem. Talvez ele seja Jake Skywalker. Ele não é meu Luke Skywalker, mas eu tive que fazer o que Rian queria que eu fizesse, porque serve bem para a história. Mas ouça, eu ainda não aceitei completamente. Mas é apenas um filme, espero que as pessoas gostem. Espero que eles não fiquem chateados e passei realmente a acreditar que Rian era o homem exato que eles precisavam para esse trabalho. Ou seja, o Mark Hamill é um bundão, é um bunda mole. Não a ponto de não fazer o que foi ordenado, porque, esses contratos hollywoodianos são, a prova de 500 milhões de coisas. E se ele se negasse a fazer o que fosse mandado, certamente ia estourar pro lado dele. Porque, assim, quantos atores poderiam bater o pé e falar assim, não faço isso? Dá pra contar na mão. E o Mark Hamill certamente não é um desses atores. Tipo, se vira e fala pro Leonardo DiCaprio, o personagem vai ser assim, ele já assinou o contrato antes de ler o roteiro, ou leu o roteiro e mudaram o roteiro. Ele tem força de bater o pé,
Mas o Mark Hamill, nem a pau. Iam acabar com ele. Iam acabar com a carreira dele. Ele nem fazer as dublagens dele ele ia conseguir mais. Ele não ia conseguir mais trabalhar. Então é compreensível essa parte. Mas a outra parte não é compreensível. A partir do momento que você abriu a boca, sustente a sua opinião. Não começa dando uma opinião e depois tentando consertar, o que obviamente é uma declaração tipo, a primeira parte é verdade, a segunda eu tô aqui pra... Não, você já saiu do seu contrato? Foda-se. Ou não fale absolutamente nada, mas não fica nesse não fode, não sai de cima, que é a coisa mais ridícula do mundo. E é óbvio que essa preocupação aconteceu do George Lucas em relação ao bebê Yoda depois de ver, porque é óbvio que ele assistiu. A miséria que foi, talvez os outros dois ele não tenha assistido, mas o primeiro filme, obviamente ele assistiu. E, ele viu a desgraceira que fizeram com a tal da Rey e virou e falou assim, não façam essa mesma desgraceira. Não transforme o personagem num overpower, num super duper, mega potente que, aprendeu. Porque mesmo na trilogia prequel, né, na trilogia do Anakin, aquela coisa grotesca, que vendo em retrospectiva é sensacional se você for comparar com a trilogia da Disney. Até o gritinho do Darth Vader, não! É melhor do que toda a trilogia da Disney, que foi uma das coisas mais patéticas que eu vi no cinema, aquele gritinho do Darth Vader. Então, ele viu isso e, porque voltando até na trilogia bizonha, o Anakin teve que treinar. Ele tinha o dom e tudo mais, mas ele teve que treinar. Então, ótimo que foi feito isso, ótimo que houve essa preocupação, e é legal também até por conta da história, o que isso rende de história, né? De desenvolvimento de história. Não sei, depois dessa coisa, eu não queria que ele voltasse pro Mandaloriano. Eu acho que aquela escolha foi dada muito cedo pro Grogu, muito cedo, para que ele voltasse logo. Eu não concordo. Assim, enquanto fã, eu acho que deveriam ficar distantes e tudo mais, e frega-se. Então é isso, né? Obviamente que o George Lucas ficou preocupado com o desenvolvimento, vendo o que a Disney faz com os personagens, e sabendo também que a opinião dele ia ser ouvida pelo Filoni e pelo Favreau, que consultam ele regularmente, inclusive. Passam as ideias deles. Óbvio que o George Lucas, eu já falei isso várias vezes, o George Lucas, o Steven Spielberg também já falou isso, não pode deixar ele com a rédea solta. Você deixa ele com a rédea solta, sai a segunda trilogia, a trilogia do Anakin Skywalker. Sai o Indiana Jones 4. Você tem que segurar ele. E o Filoni e o Favreau estavam sendo esse filtro e até o livro de Boba Fett estavam indo muito bem. Então, o que você acha dessa história toda? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.